um idealizou um período não igual àquele incentivo, como se ele estivesse presente, tá? Então, a gente traz pessoas que a gente não teria condição de levar até Ceará para poder estar discutindo, e até mesmo, talvez até Malês, mas ter Malês é mais fácil, né? Seria o seu caso. E por isso que é um prazer muito grande, porque a gente sabe o quanto tenha crescido, né? E o quanto essas pessoas virem até nós, tenha crescido nossos conhecimentos. Então, você por si só se apresenta, e aí a turma já está te esperando, porque eles já sabiam, a gente desde a semana passada, a gente já tinha antes, quando eu agendei com você, já tinha falado isso, e na semana passada eu reforcei essa sua presença de hoje. Muito grata, gratidão sempre por esse momento, viu? Axé, minha irmã. Obrigada aí a professora Eliane, professor Lima, todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria muito grande para mim, né, estar encerrando um dia de trabalho com uma turma de pedagogia, né, para a gente falar um pouquinho, né, sobre essas experiências pedagógicas antirracistas, afrocêntricas, decoloniais, enfim. Bom, eu sou a Bárbara Carine Soares Pinheiro, eu sou uma educadora, né, sou mãe de Aninha, que é uma menina negra de 2 anos e 5 meses, agora estou na casa do pai, por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu faço minha agenda de trabalho. Óbvio, aula não tem jeito, né? Aí eu dou meus pulos, porque a aula é toda semana. Mas palestra, mesa, essas coisas, a gente pode escolher, né, gente? Então eu escolho, nessa conjuntura aí de mãe, pandemia e etc., de mulher, né, de profissional, pesquisadora, sócia de escola, enfim, de tudo isso, associo essa estadia da minha filha na casa do pai, que é guarda compartilhada, com as minhas atividades profissionais. Então, além de mãe, sou militante negra, sou uma mulher negra cis, sou professora no Instituto de Química na Universidade Federal da Bahia. Hoje estou como vice-diretora no Instituto. Sou idealizadora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. E é isso, eu sou tauropolitana, né? Nasci aqui em Salvador, apesar de minha ascendência ser quilombola, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, né, vieram de um quilombo aqui no interior da Bahia chamado Mucambo dos Negros. Meu pai é um homem da ilha de Taparica, foi, né? Enfim, então, sou de Salvador, mas ninguém mais é da minha família. Bom, eu vou começar a nossa conversa, já que eu falei da Ianinha, então vamos começar pela Maria Filipa, tá certo? E aí depois eu falo um pouco mais sobre as minhas experiências de pesquisa e de trabalho, tanto no campo de formação de professores e professoras de ciências, quanto no campo do ensino de ciências, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, a Ana tem 2 anos e 5 meses, ela é uma menininha que vem de um processo de adoção. Ela chegou na minha família com 17 dias de nascida. Não era a minha pretensão, eu tomei um golpe do juizado de menores, porque o meu cadastro de adoção, gente, pasmem, era para uma criança de 3 a 6 anos. Porque no processo de adoção, qual é a minha história com a adoção, né? O pessoal fala, um cara de pergunta imbecil assim, tipo, você não pode parir, porque adota primeiro, por que não pare primeiro? Um cara de pergunta retardada, né? Porque você pegou no interior, o pessoal pergunta várias coisas da rua assim, que eu fico, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo essas coisas. É fácil pegar uma menina assim no interior, a moça aqui do lado, gente, no mercado, outro dia me perguntou. Falei, não, sem paciência para isso. A minha família, ela tem histórico de adoção. Minha irmã mais velha, né, ela foi adotada pela minha mãe. E aí depois minha mãe teve meu irmão, meu outro irmão, me teve. Chegaram, naquela época era assim, né? Chegaram na porta de manhã e deram minha irmã. Aí depois você podia ir para o juizado fazer todo o registro. Hoje em dia não é mais assim não, viu? Hoje em dia não é mesmo. Aí na época da minha irmã,
o quê? Há quantos anos atrás? 23 anos atrás, minha irmã já adulta, né, óbvio, há 23 anos atrás, minha irmã adulta com uma companheira, chegou uma pessoa na porta da casa dela com um menino, meu sobrinho. Aí doaram meu sobrinho para ela, né? E então, assim, minha irmã foi adotada, meu sobrinho foi adotado. Aí, tempos depois, minha irmã, com a atual companheira, adotou minha sobrinha. Então, a minha vida toda ela foi atravessada por histórico de adoção. E eu tinha certeza que eu queria ser mãe, porque não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a ser mãe, né, gente? Mas eu queria ser, e eu tinha certeza que eu queria ser pela adoção, né? Então, assim que eu falei, bom, quando eu estabilizar a minha vida emocional, financeira e tal, eu vou entrar com o processo de adoção. Fiz isso? Não, porque vida financeira nunca estabiliza. Emocional também não, né? Mas quando eu passei no concurso público, já tinha um ano de concursada, um ou dois e tal, né? Eu estou na UFBA concursada desde 2003. Eu entrei como substituta em 2011, e aí em 2013 eu entrei como efetiva, né? Aí passou uns 2 anos, eu falei, bom, tá na hora de entrar com esse processo aí. Então eu entrei com o processo sozinha, não tinha nem companheiro na época, depois que eu conheci o pai da minha filha, e ele entrou só no final do processo, né? Quando ela chegou, eu estava com ele, e aí na audiência final do processo, enfim, ele já fazia parte do processo emocionalmente, afetivamente, tudo, né? Então, ele foi inserido na certidão de nascimento dela como pai, né? Mas, então, aí era uma criança de 8, de 3, por que eu falei de tudo isso? Porque eu era sozinha, então eu precisava ser mãe de uma criança que eu pudesse botar embaixo do braço e levar para onde eu fosse. Então, eu não queria aparecer por aí com uma recém-nascida, né? Porque é uma outra dimensão, né? Então, era uma criança de 3 a 6 anos. Só que aí eu tomei uma rasteira do juizado, eu conheci o juiz, né? O juiz é um homem negro, e a Baba Lorixá, né? Pai de santo em um terreiro Tumbajuçara, em Feira de Santana, enfim. Conheci a assistente social do juizado, uma mulher preta também. Conheci mesmo de gente do juizado. E aí o pessoal, quando chegou uma criança, aí o pai da criança disse para a assistente social e para o juiz assim, perguntaram para ele, né? O que é que você quer que diga para sua filha quando ela crescer sobre vocês? E aí ele disse assim, eu quero que diga para ela que a gente amava ela, mas que a gente não podia fazer muito por ela e que a gente queria que ela fosse doutora. Aí, como o juiz conhecia a minha história, ele falou, para ser doutora tem que ser filha de barro. E essa menina lá com 10 dias de nascida, aí esse povo começou a me ligar, Bárbara, por que você não muda o seu cadastro? Bote a partir de 0 anos, não sei o que e tal. Aí eu peguei e fui lá, mudei, toda ingênua, mudei várias coisas. Mudei isso porque o pessoal prefere, gente, muito mais crianças de 0 a 3 anos do que de 3 em diante. Então eu tinha certeza que não ia chegar uma criança de 0 ano, porque tinha muita gente na fila, sabe? Só que aí essa situação toda, com 8 dias que eu fui lá fazer a alteração, chega a Iana, com 17 dias, toda cagada, eu não sabia nem, comprei uma fralda vagabunda, troquei a fralda da menina, colei na pele da menina, a menina chorando, eu invadi a pai para fazer o exame, o pessoal falou, menina, isso aí é fome, bota o dedo na boca da menina aí pra você ver que é fome, a menina ficou lá chupando. Aí, enfim, foi aquela situação, né? Eu não sabia de nada, nada. Aí uma enfermeira chegou, olhou para mim, fez um leite lá, aí falou, aprenda uma coisa, 90% do choro é fome. 90%. Você deu comida, não resolveu, depois aí você procura onde é a dor, o que é que está acontecendo, né, os sinais. Mas, enfim, então dessa história surgiu a Maria Filipa, né? Dessa criança surgiu a Maria Filipa. Surgiu quando ela chegou? Não, Ianinha chegou em 2018, no Dia Nacional da Adoção. Ela chegou no dia 25 de maio de 2018. Ela chegou nessa data, né? Ela é
7 de maio, o nascimento dela, ela chegou 25 de maio de 2018. A Maria Filipa, o projeto pedagógico começa a ser escrito em 2017. Porque, lembra que eu falei que era uma menininha de 3 a 6 anos? Então, já chegaria em idade escolar. Então, qual era a intenção? Quando essa menina chegasse, no dia seguinte já vestiu a roupinha dela, a brucutu foi para a escola. Então, essa era a ideia da Maria Filipa, né? E por que abrir, criar uma escola, Bárbara, né? Porque, de fato, a gente, enquanto mães, né, de meninas negras, a gente vivencia uma luta muito intensa, né, muito grande diariamente. Ontem mesmo, aqui foi o Dia das Crianças, né? Aqui só não, né? No Brasil todo. Foi o Dia das Crianças, aí no elevador botaram uma foto, tipo uma cirandinha, um círculo com um bocado de criança branca. Aí, ó, né? O barraco que a gente tem que fazer por coisas pequenas, por coisas pequenas. Aí eu cheguei lá, pintei a cara das crianças, aí embaixo de Feliz Dia das Crianças eu escrevi branca, aí depois fui discutir com os outros, e falou, mas a gente nem percebeu. Aí você não percebeu a minha existência? Como é isso? Tipo assim, a gente tem que estar falando óbvio, você não percebeu que eu existo aqui com a minha filha, que eu transito nesse espaço com a minha... Você não percebeu? Né? Então, assim, essas sutilezas que são extremamente adoecedoras e cansativas do racismo, eu não estava disposta a viver todos os dias no espaço escolar. Né? De todas as naturezas, de todas as naturezas. Agora a gente está na pandemia, a gente está vendo o show de horrores. As famílias, né, negras estão acessando os espaços da sala de aula dos seus filhos e percebendo, né, percebendo como que professor se reporta recorrentemente àquela menina, né, com o fenótipo mais aceito, em detrimento das crianças negras, como que elas ficam extremamente apagadas na sala de aula, como que a professora ou o professor entende, né, que ela é a pessoa que tem mais dificuldade cognitiva, então repetidamente está ali perguntando, você entendeu, João? Você entendeu, João? Dá vontade de João falar, porra, professora, toda hora eu entendi esse cacete, né? Mas as famílias estão entrando na seara do racismo educacional agora, na pandemia, viver. Não é só agora, Bárbara, não é só agora. Lá na escola, tem uma mãe que é professora também, né? Que é professora na UFRB e tal, pesquisadora das relações étnico-raciais, renomada, uma mulher negra renomada no Brasil, uma grande intelectual. Ela falou, a Bárbara, até encontrar a Maria Filipa, meu filho hoje tem 5 anos. Meu filho entrou aqui com 4 anos. Ele passou por 4 escolas. Né? O que é para uma criança negra ter que passar por 4 escolas? Ela contou de uma experiência em uma das escolas que só tinha, na sala do menino, só tinha 2 crianças negras, o filho dela e uma outra criança, e um belo dia a professora teve a brilhante ideia de fazer uma espécie de um zoológico, cada criança ia ser um animal, e ela botou o outro menino negro, que não o filho dela, para ser um macaco. E ela vindo aquilo, ela parou e falou, professora, qualquer criança dessa sala pode ser um macaco, menos o meu filho e menos esse menino. E a professora, mas eu não percebi, falei, não é. A gente tem que estar o tempo todo explicando coisas óbvias, extremamente óbvias. Bárbara, você vai proteger a sua filha na bolha, fez aí o infantil, agora vai abrir o Fundamental 1 a partir do ano que vem, aí vai o Fundamental 2, ensino médio, faculdade? Não, eu acho. Mas não é pretensão de minha vida, né? Ela vai ter que, em um momento, né, encarar o mundo do jeito que ele é, e já encara, sem dúvida, minha filha encara o mundo. Mas na dimensão educacional, ela vai ter que encarar. Só que ela vai encarar com uma outra altivez, né? Ela vai encarar com um outro entendimento, ela vai encarar com um olhar de quem entende que a sua ancestralidade não começou há 4 séculos na escravidão, né? Ela vai encarar com um olhar de quem entende que há 350 mil anos a humanidade surgiu na África. Ela vai encarar com o olhar de quem entende que, óbvio, se a humanidade surgiu na África, as pessoas africanas
não foram abduzidas e só reapareceram na história para ser escravas no século XVI, XVII. Ela vai entender que tem um problema, uma ruptura disso aí, tem um problema nessa história, né? Ela vai entender que se Kemet, a civilização do Antigo Egito, é 2.000 anos anterior ao surgimento da Grécia, ela vai entender que não é possível que todas as formas de conhecimento tenham nascido na Grécia, né? A pedagogia surgiu com a ideia grega, a química surgiu com Leucipo, Demócrito e Epicuro, a filosofia surgiu com Tales de Mileto, a matemática surgiu com Euclides, com Pitágoras e com Tales, a medicina surgiu com Hipócrates, a história surgiu com Heródoto, a biologia surgiu com Aristóteles, o direito surgiu com Platão, a sociologia surgiu com Sócrates, a literatura surgiu com Hesíodo e Homero. Porra, peraí. É brincar com a minha inteligência. No mínimo. E sabe o que é pior? Eu vou contar para vocês. A gente acreditou. A gente acreditou nessa merda, velho. Isso aqui é o pior. E sabe por que a gente acredita? Não é porque a gente é burro, não. É porque os padrões de colonialidade, eles são extremamente profundos. O Steve Biko falava isso, né? Não há nada mais fortalecedor para o opressor. Em outras palavras, ele dizia, né? Lembrei, a arma mais poderosa do opressor é a mente do oprimido. Ninguém consegue segurar a favela, fazer uma contenção da favela, sabe? Se não fizer uma contenção da mente da favela. Ninguém, gente, não tem Estado que segura a quantidade de gente pobre que tem no nosso país. Não tem. Vocês nunca se perguntaram, não, o que é que segurava milhares de escravos diante de um único capataz com um chicote na mão? É isso aqui, ó. E isso aqui não é genético, que nem o racismo científico dizia, que tem dois buracos no crânio do preto, do lado de cá, que é o buraco da submissão, e aí tem dois do lado de cá do branco, que é da criatividade, e por isso que um negro não se levanta contra o seu senhor. Não é genético, não. Não é fisiológico, não. É cultural. E se culturalmente escravizaram nossa mente, é culturalmente que a gente precisa se libertar. E a escola faz parte desse processo de libertação. Não existe no nosso país uma instituição mais escrota com a construção dos padrões de subserviência, de colonialidade de pessoas negras do que a escola. Não existe. Eu falei que a humanidade surge em África há 350.000 anos, não falei? Falei que Kemet é uma civilização 2.000 anos anterior à Grécia. Não falei aqui para vocês, mas em Kemet, por exemplo, tinha a biblioteca mais antiga, a biblioteca mais potente do mundo antigo, que era a Biblioteca de Alexandria, que era onde aquelas pessoas pré-socráticas, Sócrates, Aristóteles, etc., atravessavam o mar Mediterrâneo para estudar. Não falei para vocês que Hipócrates é o pai da medicina ocidental, mas que Meritpital, uma mulher preta africana, era uma médica há 2.700 anos antes de Cristo e que está presente em papiros médicos africanos, como o papiro de Éberes. Não falei para vocês que o teorema é de Pitágoras, mas Pitágoras nasceu no século IV antes de Cristo e o teorema está presente no papiro de Aimés, que é um documento africano de 1.100 anos antes de Cristo. Não falei para vocês que os processos de mumificação fizeram com que as pessoas africanas conhecessem a fisiologia humana, porque o processo de mumificação fissurava o corpo, retirava os órgãos, colocava para secar com sal por 70 dias, embalsamava esses órgãos em emulsões químicas, costurava, atava esse corpo, mumificava e colocava no sarcófago. O que é que possibilitou para as comunidades africanas conhecimento fisiológico? Sabe quando é que isso acontece na Europa? Século XVI, XVII. Quando a Europa vai romper com a cosmovisão cristã de vinculação de corpo e alma, necessária para o processo de ressurreição, esse corpo imaculado, que não podia ser aberto, não podia ser estudado, a verdade estava dada nas escrituras, e aí com a constituição de uma modernidade a partir de uma cosmovisão mecanicista, que esse corpo foi aberto. E aí a medicina europeia deixa de ser uma medicina alquimista,
iatroquímica, de cura pelos semelhantes, de cura pelos contrários, e etc. e tal, e passa a se estruturar fisiologicamente a partir de corpos pretos. E é importante que deixe isso escuro aqui para vocês, né? Então, eu não falei essas coisas para vocês, que a cerâmica surgiu no continente africano, que a Revolução Neolítica acontece onde? Em África, a revolução do ser humano enquanto coletor, a pecuária, o desenvolvimento de estruturas de Estado, né? O desenvolvimento o domínio da técnica do fogo, o desenvolvimento de altos fornos, que vai possibilitar não só a cerâmica, mas a tinturaria, a indústria de tecidos, a indústria dos metais. A gente vai ter na África a era dos metais, porque os metais passam a ser fundidos em África. A gente vai ter a produção da escrita. A escrita mais antiga do mundo são os hieróglifos. A gente vai ter outras formas de escrita dos povos de Acã, do reino de a escrita meroítica, enfim, várias formas de escrita. Os papiros, né? Os papiros africanos, os papéis também são desenvolvidos, são produções ancestrais africanas, né? Enfim, a navegação, a engenharia, a arquitetura, a astronomia. A primeira experiência de divisão do tempo em fatias ocorre em África, quando nas pirâmides de Gizé eles alinhavam aquele cinturão de Órion, né, que são é isso? As Três Marias, como a gente chama, eles alinhavam essas estrelas ao topo das pirâmides de Gizé. E aí tinha um processo que eles não entendiam desse modo, né, de movimento de translação, quando as três Marias se alinhavam novamente ao topo das pirâmides de Gizé, as pessoas compreendiam que se passou um ano. Matemática, né, papiro do Cairo, papiro de Aimés, os artefatos matemáticos, como o osso de Lebombo, que foi o artefato matemático mais antigo encontrado no mundo, uma espécie de calculadora do mundo antigo, né? Parto cesáreo, técnicas cirúrgicas. A gente vai ter o papiro de Edwin Smith. Alguns papiros, os nomes são desastrosos. O papiro da medicina que eu citei aqui de Éberes foi um alemão que roubou o papiro. Né? O papiro de Éberes é um papiro voltado para a circulação sanguínea, é um papiro todo voltado para o sistema circulatório. E eles, em África, vincularam essa questão da... Me ajuda aí, gente. Quando casa, é a mão o quê? É a mão direita, né? Eu sou casado e eu uso na esquerda. Esquerda. Então, só tá certo, professor, só tá certo. Eu já casei 3 vezes e não aprendi essa porra, por isso que eu tenho que casar a 4ª. Não, mas o meu é porque colocou da primeira vez e ficou até hoje. E ficou até hoje. Então tá bom. Enfim, nessa mão do casamento, eles descobriram que nesse dedo anelar, né, você tem uma artéria, ou seja, você tem uma vinculação sanguínea em relação ao coração. Então, vincularam essa questão do amor, do afeto, com relação a esse dedo, né? Isso aqui é coisa do professor Carlos Machado, que é um historiador negro paulistano, que é historiador da ciência, né? E é uma figura que eu admiro muito o trabalho e que leio muito as produções dele. Mas, enfim, todos esse conhecimento de circulação sanguínea está presente nesse papiro de Éberes, que não é de Éberes. Do mesmo modo que o Edwin Smith é um inglês que também se apropriou do papiro. Estou falando se apropriou, gente, porque uma vez eu escrevi no artigo roubou. A moça, a editora lá da revista, voltou, disse que estava muito agressivo. Que a escrita estava muito... Isso, esse livro lindo aí do Carlos Machado. Obrigada, professor Lino. Maravilhoso. Isso aí é uma relíquia, viu? É um artigo de colecionador hoje em dia aí. Carlos Machado e Alessandra Louras. Toda uma enciclopédia viva. É uma enciclopédia viva. É um trabalho para não botar defeito. E de tudo, né? De beleza, de qualidade, impressa, e enfim, é incrível. Quem quiser, sei que ele vende o PDF aí. Quem quiser, entre em contato com ele nas redes sociais, ele vende PDF, acho que a R$30, se não me engano. Não sabia! Porque não tem mais
esgotou, 2017 mesmo lançou e esgotou. Bom, então todos esses conhecimentos, nesse papiro de Edmund Smith, por exemplo, vai ter noções ortopédicas acerca de cirurgias traumáticas, né? Então, cirurgias cranianas, enfim, escanear o pessoal aqui, ó, sabido. E esse papiro, ele é conhecido como o texto mais antigo de método científico existente no mundo, né? O outro papiro da medicina, o nome é mais desgraçado ainda, olha o nome do papiro, Papiro Medicinal de Londres. Esse papiro medicinal de Londres, ele tem descrições acerca de processos de sangramento, tipo assim, reversão de aborto, né? Processos de queimadura, tratamento de pele, tratamento ocular, dentário, enfim, de questões diversas, né? Então, todas essas questões a gente poderia acessar no espaço escolar, né? Porque são milênios de conhecimento, mas a escola, como uma instituição, como um complexo social dominado pelo opressor, ela opta por massacrar a juventude negra, batendo na nossa cabeça por 17 anos, você veio de escravo, você veio de escravo, você veio de escravo. Tipo, antigamente, quem é mais velho aí, aquele compre batom, você precisa de batom, você saía dali, eu ia comprar batom, eu ia roubar, porque é um processo realmente de coação, praticamente, né? Então, a gente passa a entender que a gente veio de escravo. E uma perspectiva sankofa, de onde você veio, minha gente, remete muito a quem você é, entende? Então, a gente só sabe, por isso que no ano passado, na escola, a gente fez a organização do trabalho pedagógico, a gente muda muito, né? Muda muito, parecendo que a escola tem 20 anos. A escola tem 2 anos letivos. Mas no ano passado foram 3 unidades, esse ano são 2, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já ia fazer 2 semestres. E aí, no ano passado, foi ancestralidade, identidade, e a última unidade, o tema era comunidade. Então, as nossas unidades são unidades temáticas, e a gente trabalhou em perspectiva sankofa, porque só sabendo de onde veio, se sabe quem é, né? E só sabendo de onde veio e quem é, a gente consegue construir rumos emancipatórios na vida em sociedade, que é a lógica de comunidade, né? Então, a gente se estruturou dentro dessa organização de unidades. A gente lá na escola, é uma escola ainda hoje de educação infantil, né? E é uma escola bilíngue. Então, como é que a gente faz? A gente, cada dia da semana, ela tem uma predominância, óbvio que os projetos podem articular os diferentes campos de experiência previstos na BNCC, mas cada dia a gente privilegia um. Então, por exemplo, segunda-feira é o eu, o outro e nós. Por exemplo, terça-feira é corpo, gestos e movimento. Quarta-feira, por exemplo, é cores... esqueci agora, não sei o que lá, cores e formas. E aí a gente vai estruturando, são 5 campos de experiência, cada campo para um dia da semana. Dá certo sempre, Bárbara? Não, né? Não dá. Às vezes, a professora precisa esticar um pouquinho mais, discutir mais a questão do eu, outro e nós, para trabalhar mais uma questão de identidade, de comunidade, etc. Mas, enfim, articula os planos de aula com mais de um campo de experiência, né? O importante é ter a vinculação desses campos de experiência, tanto com relação aos direitos de aprendizagem das crianças, quanto com relação aos objetivos de aprendizagem, porque cada campo de experiência desse tem os objetivos de aprendizagem ali dentro deles descritos, né? Então, esses objetivos, eles coincidem, por exemplo, do G2 e o G3, e o G4 e o G5 também coincidem. E aí, como é que funciona? A gente tem metade da aula em português, a outra metade da aula é proferida em inglês. E como a gente não encontrou profissionais que falassem assim, tipo, 4, é isso? É isso. 4 profissionais, G2, G3, G4, G5. 4 profissionais bilíngues, né? Que pudesse assumir uma turma sozinha e sozinho desse uma aula em português e uma aula em inglês. A gente tem 2 professoras que dão aula em português e um professor e uma professora que dá aula em inglês.
e eles assumem em duplas, né? Então, é a dupla inglês-português, a dupla inglês-português. Enquanto que um professor, uma professora que fala português, que dá aula em português, está dando aula no G2, o professor que dá aula em inglês está dando aula no G3. Aí tem um intervalo, lanche, eles trocam. Aí o que estava no G3 vai para o G2, a que estava no G2 vai para o G3. Assim também acontece com o G4 e o G5. Para o Fundamental 1 já não funciona mais assim. O Fundamental 1 tem, né, de acordo com a BNCC, destinada para o ensino fundamental, tem as disciplinas. Então, como é que a gente está organizando? A gente está organizando que português, história, ciências, matemática, é ministrado em português. Geografia, artes e inglês é ministrada em inglês. E tem educação física também, que aí é um outro professor. Então, são basicamente que a nomenclatura mais específica da BNCC é professor regente e especialistas, né, para o fundamental. No caso específico, a gente vai ter meio que 2 regentes. E o especialista, que no caso é o da educação física. Na educação infantil, a gente tem outras possibilidades também. A gente tem dança afro e musicalização. Então, temos professores especialistas na educação infantil que dão essas aulas, independentemente do turno integral, porque lá na escola tem o turno integral, que hoje, como a escola só funciona regular à tarde, o turno integral é pela manhã, ou seja, é o contraturno, na realidade. E aí, no contraturno, a gente tem circo, tinha danças latinas, mas aí a gente vai trocar por break, porque a gente teve muita dificuldade de encontrar uma outra profissional com perfil. Porque a gente tem uma professora uruguaia e uma professora argentina, e era a professora argentina que dava essa aula. Só que ela precisou se afastar por conta do doutorado, e aí a gente não conseguiu encontrar outra professora com esse perfil, né? A salsa. Ela dava aula de salsa, era negócio de Pachamama, era um bocado de coisa bacana que, ó, o professor faz. Pronto, vou chamar. Pelo menos online, professor. Uma oficina, né? Então, ela dava várias aulas nesse sentido. E aí, então, né? Tem circo, tem teatro, de manhã, né? Capoeira e danças latinas, que no ano que vem a gente vai substituir por break. Que mais que eu posso falar para vocês, né? Sobre os profissionais da escola, né? Não, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também. Duas coisas, na realidade. Uma é que a gente construiu um calendário decolonial, e outra, 3 coisas. Vou falar logo a rápida, que é a literatura, né? A escola decolonial, tá certo, gente? O que é uma escola decolonial? É uma escola que valoriza os diferentes marcos civilizatórios para além do europeu. Então, grande parte das estruturas educacionais são eurocentradas, é tudo Europa, 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 é tudo a narrativa única do europeu. No nosso caso, a gente traz a dimensão indígena e com mais ênfase a dimensão africana e afrodiaspórica, porque a gente entende que a gente está situado em Salvador, que é uma cidade com 84% de população negra, né? Então, a gente trabalha a Lei 11.645, articulando essas dimensões. Por exemplo, no ano passado, a questão indígena, um pai que é indígena, Pataxó, ele reclamou com a escola. Ele falou, olha, a escola é muito afrocentrada, isso é maravilhoso, mas as questões indígenas eu senti ficaram um pouco subsumidas. E aí, esse ano, a gente buscou, eu vou falar como. Então, assim, a gente é uma comunidade, a gente escuta muito as famílias, porque a gente tem famílias muito engajadas, sabe, gente? A Maria Felipe hoje não acabou, porque a gente tem engajamento. Como é que uma escola com 43 crianças, iniciou o ano com 43 crianças, né? Já teve 12 cancelamentos de contrato. Teve escola na pandemia, gente, que 50 crianças foram embora em um dia. Eu tô rindo, mas, sabe? Uma escola infantil com 43 crianças não era para chegar até outubro da pandemia. 43 crianças, sendo que 10 são bolsistas integrais. Ou seja, dessas 43, financeiramente, quem custeava a escola eram 33, né? E com vários sistemas de bolsa que tem na escola, né? Então, não era para chegar. Mas aí é uma escola que é uma
espaço político, então as famílias, né, estão ali na manutenção, na luta. A gente recebe doações, né, depois eu falo para vocês aqui, quem quiser, lá na página da escola, @escolinha Maria Filipa, tem um link chamado Catarse, que é uma vaquinha online. Lá, vocês podem se cadastrar e doar R$ 5 por mês para a escola, né? E aí, por essa vaquinha online, a gente recebe cerca de uns R$ 3.000 por mês de ajuda. E tem os cursos que a gente está dando, que tem levantado, né, alguns valores. A gente tem 25 profissionais na escola. 25 profissionais, gente, dos quais apenas 2 profissionais trabalham em outra escola. Ou seja, pessoas que dependem unicamente da escola para sobreviver, suas famílias, sabe? Então, a gente tem um compromisso humano muito grande com esses profissionais, né? E elas também têm com a escola, né? Então, de fato, essa escola é um projeto político que está vivo aí, está de pé hoje, porque as pessoas, a comunidade acolhe e entende que precisa existir, né? Então, só para dizer que a gente é uma comunidade mesmo. As famílias falam, dão sugestões. Grande parte das famílias são educadores. A gente tem educadora do município, professora do município, professora do estado. Tem algumas professoras da UFBA, tem professora da Unilab, tem professora da UFRB, tem professora dos IFES, né? Professor, tem muito professor, muito professor. Da UFRB, esquecendo, tem um professor também da UNEB. Então, basicamente, a rede familiar da escola é que 80% é de professores, né? Então, essa era uma coisa que eu queria falar. Outra coisa era com relação à literatura. Então, a gente seleciona uma literatura hegemônica, que não seja misógina, que não coloque a mulher, porque grande parte, né, gente, das literaturas infantis hegemônicas, vamos combinar, são extremamente brancocêntricas, né, e são extremamente misóginas, tipo, a mulher morre, e aí vem um cara e beija, e ela ressuscita, e, você sabe, umas paradas muito assim, muito, que não entra, né. Então, a gente tem uma literatura muito, muito vasta, afrocentrada, e aí a gente acaba dividindo, né, o entendimento na escola do que é antirracista, do que é afro-brasileiro, do que é afrocêntrico, tá bom? Quando eu propus o nome afro-brasileiro, eu vou ser sincera, que eu não tinha muita dimensão do que eu tenho hoje, não. Mas, eu lembro que a gente fez entrevistas e as pessoas disseram pra gente, tipo assim, é meio problemático o nome afro-brasileiro, mas é bacana, porque as pessoas vão entender melhor, né? E olha que ainda assim é complicado. Hoje a gente está registrando na SMED, e tem pessoas nesse processo de registro que perguntam, mas vem cá, essa escola aí tem história, geografia, ciência, como é? Ou vocês ficam só de afro-brasileiro? Eu ouvi isso. Eu posso depois mandar o áudio para a Eliane, para ela tá de prova, depois falar para vocês, que é verdade, que eu ouvi um diabo desse. Eu falo, como é, minha senhora? A senhora está com problema? Tem escola aí pan-americana, tem escola canadense, lá nos Estados Unidos, ó, lá no Rio de Janeiro tem escola francesa, tem tanto negócio dessas escolas aí. Aí a escola afro-brasileira é a única que não ensina ciência, geografia e história, né? Só fica ensinando a tocar tambor. E aí, então, a gente vai entender essas subdivisões, né? O afro-brasileiro com uma tônica mais na questão, muitas vezes estereotipada mesmo, né? Que é de que uma escola, por exemplo, cumprimento da Lei 10.639, é só você ficar lá falando de acarajé, de capoeira, de dança afro, de batuque, né, de feijoada. Então, essa é a percepção afro-brasileira, muitas vezes, da educação, né? Não é desse lugar que a gente está, mas a gente perpassa esse lugar, porque a gente valoriza muito as culturas de matriz ancestral africana. Então, na escola, assim, tem aula de capoeira, a gente tem um dia específico para falar sobre Tia Ciata, tanto no samba quanto na feijoada, a gente fala da mitologia
de Ogum, a partir da feijoada de Ogum. Então, a gente tem essa dimensão de falar do dia do samba de roda, enfim. Tem uma dimensão antirracista, tem uma dimensão antirracista. O que seria, então, uma educação antirracista? A afro-brasileira é essa perspectiva que eu trouxe aqui para vocês, que muitas vezes é muito pejorativizada. A dimensão antirracista é essa de que o anti-racismo, né? Então, o centro é o racismo. E a gente passa a vida toda orbitando. Por isso que é muito complicado, né? A gente, enquanto preto, viver a vida toda numa educação antirracista. Acho que não dá, né? Eu vou chegar onde é que a gente mais desenvolve o nosso trabalho, né? Que é na educação afrocentrada. Então, assim, existe aqui o racismo, e eu passo toda a minha trajetória de vida lutando contra o racismo no sentido de reversão, ou seja, o racismo diz que eu sou feia, eu vou dizer que eu sou bonita. O racismo diz que o cabelo da menina e do menino é feio, aí eu vou ler uma literatura infantil dizendo que o cabelo é bonito. O racismo diz que a pele é feia, igual carvão, e aí eu vou dizer que a pele é bonita, igual a noite. Então, você não ter agência. Você desenvolve todo o seu trabalho a partir da agência do outro, ou seja, o branco cria o problema e a gente está o tempo todo orbitando para resolver esse problema, não é esse lugar que a gente quer também. Quando é que a gente tem uma educação antirracista na Maria Filipa? Quando o problema acontece. Outro dia, uma menina como eu, né, negra, de tez da pele mais clara, falou que uma menina retinta, uma menina preta, que inclusive eu acho ela tão linda, que eu coloquei ela no outdoor da escola, na placa da escola. Tá? Disse que essa menina tinha um cabelo muito feio, e a menina não queria mais ir para a escola. A gente está falando de Maria Filipa, e a gente está falando de meninas negras, porque o racismo, gente, é estrutural, a gente reproduz, né? E então vamos conversar com essas famílias negras, eram 2 famílias negras. A mãe ficou morta de vergonha, porque a mãe também é minha estudante da universidade. E aí a gente tentando explicar para a mãe que não era uma culpabilização da mãe, mas enfim, óbvio que a gente vai entender outras estruturas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o cabelo dessa mãe, quando a gente olha para o cabelo da tia que ia buscar a criança, quando a gente olha, a gente percebe que a criança se estrutura assim no ambiente familiar, que tem alguns processos de autonegação, né? Mas isso não ia ser colocado ali para a família, né? Mas enfim, aí a gente vai fazer um trabalho antirracista. Do mesmo modo que quando a gente tem um menininho, um mexicano que estudou metade, porque tem isso também, viu? Ainda tem gente que é professor visitante. Esse ano a gente teve um professor visitante que era da África do Sul, que passou justamente o tempo da pandemia. Na verdade, eles foram embora porque a pandemia botou eles para fora. Mas eles iam passar 2 meses aqui. E ano passado a gente teve uma família mexicana que a mãe veio ser professora visitante no CEAL. E aí, os 6 meses, o menininho passou lá na escola. E ele usava vestido. A roupa predileta dele era um vestido rosa, porque lá na escola não tem obrigatoriedade da farda, não. Vai quem quer. E aí, o primeiro dia que esse menino chegou lá de vestido foi uma revolução na escola. Né? 4 crianças ali apertando a mente do menino, porque ele estava de vestido rosa e etc e tal, e etc e tal. E aí lá vamos nós parar tudo que a gente estava fazendo para discutir gênero. E aí ver os corpos, fazer montagem de roupinhas e dizer o que é ser mulher, o que é ser homem, a partir de como você se vê no espelho, a partir de como você se reconhece, de como que você se sente bem. Lá na escola, no ano passado, a gente tinha um professor trans, que era o Bruno Santana. Hoje nós temos 2 professoras trans, a Chama Sal e a Meg Azevedo. Então, a gente sempre faz questão de ter gente viada na escola, de ter gente trans, de ter gente preta, gente branca, gente gorda, gente de todo tipo, porque a gente acredita que diversidade não é retórica, gente. Tipo assim, Semana da Consciência Negra, vamos chamar Lázaro Ramos para dar uma palestra. É isso mesmo? E as estruturas da escola? E quem é que está no espaço de poder da escola? Quem é que está na direção da escola? Quem é a coordenadora da escola? Quem é a psicóloga da escola? Né? E quem é que está limpando o chão da escola? E quem é que é o porteiro da escola? Quem é que limpa o bumbum das crianças da escola? Essa estrutura não funciona? Você acha que ela não comunica acerca das estruturas raciais? Comunica. Quem está sempre presente no outdoor da escola? A imagética da escola, quando você anda pela escola, as fotos que você vê nos espaços, os quadros, as pinturas.
O livro, a literatura que a escola fomenta, né? A epistemologia, ou seja, os conhecimentos que a escola socializa. Aí você quer que Lázaro Ramos venha resolver um BO desse, gente, em 2 horas de palestra, tem a menor condição. Não tem. Uma vez, ano passado, aqui me chamaram, Bárbara, tá tendo um problema aqui na escola, você pode vir, um menino chamou outro de macaco, uma situação assim. Você pode vir resolver? Eu falei, o que é resolver? O que é que vocês estão chamando de resolver? É montar aquela estrutura de inquérito, fazer a criança que foi chamada de macaco passar pelo constrangimento de estar ali diante da pessoa que chamou de novo, né? Chamar essa família para esse processo de humilhação, a família do menino, tipificar o racismo como uma condição patológica, o racista, não entende que a estrutura da sociedade é racista, que a merda da escola é racista, né? Quando se estrutura a partir de perspectivas meritocráticas de quem está no poder e de quem não está, né? Se você estiver disposto, minha resposta para a direção da escola foi a seguinte: se vocês estiverem dispostos a mudar o quadro de funcionários e revisar o currículo da escola, aí a gente dialoga, porque ir para aí dar uma palestra para magicamente resolver um problema de um caso de racismo, como se o racismo se resumisse a um caso na sociedade, né? Então, essa é uma outra questão que eu queria abordar. E a última questão que eu queria abordar nesse sentido, né, da Maria Filipa, é com relação ao calendário da colonial. A gente... Porque não é fácil não, viu, gente? Vocês acham que é fácil abrir uma escola assim? Não é fácil não, meu irmão. É muito, muito problema. Porque você tem que pensar na dimensão... Você tem que pensar na dimensão de currículos, tem que pensar na dimensão interpessoal. Você acha que não tem BO? O pai da minha filha, ele era sócio da escola, né? E aí, ele vendeu a parte dele, entrou uma sócia, que é uma mulher negra e tal. E aí, quando a gente teve uma reunião, ela falou comigo, ela fez, tem quantos brancos trabalhando na escola? Eu só quero gente preta. Só quero gente preta. Olha pra cara dela. Eu falei, vem cá, e você acha que é o mar de rosa? Óbvio que eu prefiro tomar bola nas costas de preto do que de branco. Mas você acha que é um mar de rosa, que preto não é educado dentro de um sistema capitalista, concorrencial, competitivo, individualista. Você acha que não? Que é todo mundo lindo, maravilhoso, vivendo bem no seu quilombo. Não, minha irmã, tem tensões, né? Então, assim, quantas pessoas no ano passado, quantas vezes eu tive que sentar com pessoas para dizer assim, briga de duas pessoas. Teve várias, viu, gente? Aí, às vezes eu ficava ali, aí o professor, porque ela parece que é um robô. O professor, o senhor não pode chamar a professora de robô, porque é deselegante. Aí a professora, não, porque ele é isso e aquilo. A professora, por favor, peça desculpa a ele. Parecendo criança, né? Então, assim, problema de currículo, problema interpessoal, problema na dimensão de gestão, porque vocês acham que é fácil olhar para uma sócia de uma escola com essa cara, com essa estética, com essas tatuagens toda do corpo, assim, vocês acham? Não, todo mundo está esperando uma pessoa, geralmente um homem branco, né, de, sei lá, de 60 anos em diante, que seja ali, não está esperando essa estética, né? Então, é um espaço difícil de construção também, porque aí você vai construir uma lógica administrativa a partir da ótica do branco, é isso que você vai... Porque se for, vai ser no peso do chicote, né? Outro dia eu estava... É isso mesmo, estava lendo um livro aqui, me emprestaram um livro sobre... Aí o primeiro capítulo do livro era a leveza do chicote. Eu falei, Maria, não quero ler essa porra não gosto de chicote. Me dá arrepio, calafrio na espinha falar de chicote, né? Não quero mais ler esse negócio, né? Então, a gente pensar que a gente, enquanto mulher preta, a gente vê um processo organizacional desse a partir das nossas ancestrais, então tem muito processo de escuta da minha mãe, da minha irmã mais velha, tem muito processo intuitivo, tem processo de diálogo com o meu babalorixá, e não é simplesmente pegar uma obra da administração e resolver o babado, entende? Então não é trivial, não é mesmo, né? E uma das coisas difíceis que nós tivemos foi essa questão do calendário. Quando começou, eu não botei muita fé, né? Depois eu parei, pensei, falei, preciso organizar esse negócio. Por exemplo, Bárbara, vai ter Páscoa? E aí, Páscoa? Porque as crianças gostam de ir para casa, né? Com aquele negócio do nariz,
vestido de coelho, e aí, né? Então, essas festividades, né? E aí, Bárbara, o arco e flecha do dia 19 de abril, vai fazer, não vai fazer? Então, tem que parar em um momento e estabelecer o que era data e o que não era importante para a escola, né? Então, a gente criou um calendário decolonial. E um calendário decolonial é aquele calendário que, tipo assim, o principal problema que se tinha era as datas cristãs, né? Tem um bocado. Então, faz o quê? Tira tudo ou mantém e insere outras? Então, a proposição que a gente fez foi essa, né? Por exemplo, Páscoa. E aí a gente trabalha tudo que é religioso numa dimensão mitológica, tá certo, gente? A mitologia de Nanã, mitologia de Xangô, mitologia de Oxum, mitologia de tudo. E mitologia também de ressurreição de Cristo, tá bom? A gente também trabalha. Porque ninguém é obrigado a acreditar, né? Do mesmo modo que ninguém é obrigado a acreditar em Xangô, ninguém é obrigado a acreditar em Jesus Cristo. Então, quando chega, por exemplo, na Semana da Páscoa, a gente trabalha com 3 festas que são importantes. Uma festa indígena, Pataxó, que é uma festa característica do mês de abril, que é a festa da Toré, Pataxó. A gente trabalha, por exemplo, a Semana Santa tem 3 dias, né? Uma segunda, terça e a quarta, depois tem a quinta-feira, feriado. Aí, num desses dias, a gente trabalha a Toré indígena, no outro dia a gente trabalha a feijoada de Ogum, no outro dia a gente trabalha a mitologia da Páscoa. Aí, por exemplo, São João. São João a gente trabalha a história dos Santos Juninos, a gente trabalha uma festa indígena maia chamada de Inti Raymi, e a gente trabalha a fogueira de Xangô, né? E aí a gente vai articulando. Final de ano a gente trabalha, dezembro, né, a festa das águas indígena, que é uma festa de celebração da colheita Guarani. Aí a gente trabalha Kwanzaa, que é uma festa afrodiaspórica, né, de origem estadunidense. E a gente trabalha o Natal, né? Então, aí a gente foi articulando e criando um calendário, a gente tirou algumas datas, né? Folclore, a gente não trabalha folclore, enfim. Então, isso é um pouco da Maria Filipa, né? Só para concluir, eu vou falar aqui uns 5 minutinhos da minha pesquisa na universidade. Na universidade, eu trabalho com articulação, eu sou líder, né, de um grupo de pesquisa chamado Diversidade e Criticidade nas Ciências Naturais, que é o DICINA, que está vinculado hoje ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, e eu trabalho nele numa perspectiva crítico-decolonial na formação de professores e professoras e na história da ciência a partir de uma perspectiva africana. Ah, gente, eu esqueci de falar, eu falei da afro-brasileira, do antirracismo, esqueci de falar do afrocentrismo, né? A dimensão afrocêntrica é uma dimensão que você coloca a agência em África. Então, por exemplo, é muita coisa, muita coisa. Você coloca a agência em África. Então, é como se, por exemplo, lá na escola, a gente trabalhou com fóssil de Luzia. Sabe, Luzia? Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, que é um fóssil que a reconstituição facial mostrou que era uma mulher preta, era uma mulher com traços negroides, Luzia. E uma mulher que viveu há 11.300 anos. Olha que coisa bacana, né? Mas isso não é só bonitinho, não, gente. Quando teve um incêndio criminoso no Museu Nacional, que se falou muito de Luzia, não falaram muito de Luzia, não. Sabe por quê? Porque se falasse de Luzia, os livros didáticos de história do Brasil estavam tudo lascado. Por quê? O que é que uma mulher preta africana a gente estava fazendo aqui 11.300 anos se a porra do Brasil foi descoberta em 1500? Tipo, bugou, sabe? Acabou, confundiu todo mundo, né? Então não podia tocar nesse detalhe de Luzia, não podia, o pessoal não falava dessas coisas, só chegava até aqui, né? E não ia adiante. Luzia instaurou na arqueologia uma fortíssima área de pesquisa, que é a expansão marítima africana, que é uma expansão milênios anterior à expansão europeia. Tá bom? Então, as crianças lá levaram um fóssil de um peixe, fizeram um processo de descoberta no pátio, estudaram o que é um fóssil, que a humanidade surgiu em África, porque o fóssil humano mais antigo foi encontrado no leste da África, e aí mostra a região do mapa que foi encontrado, que é a atual Marrocos.
mostrou a imagem de Luzia, mostrou que ela foi que é a pessoa mais antiga encontrada no Brasil. Então, essa criança, voltando lá para a questão de minha filha, quando minha filha for para outra escola que falar de Pedro Álvares Cabral, ela vai gargalhar na cara da professora, do professor, entendeu? É isso, porque as construções são outras. Quando eu estava na faculdade, com 19 anos, eu lembro que eu perguntei para a professora, estava na faculdade, ó, eu ainda estou, gente, porque eu faço filosofia há 5 anos. Um dia eu termino esse curso. Mas termino mesmo, eu escrevi meu TCC, já entreguei azul. Mas é porque eu pego 2 disciplinas por semestre. Aí vocês que são estudantes, façam as contas e vejam quando é que eu vou terminar. Talvez eu tenha que fazer o Enem e as porra aí para terminar. Mas que eu trabalho. Mas aí, eu falei, por que a gente só estuda história da química grega e não estuda egípcia? Eu não tinha muita consciência, mas eu sabia que tinha um problema. Ó, aquilo que eu falei no início da Grécia. Eu falei, porra, tem algum problema nisso aqui. Aí, perguntei à professora. Aí, o que ela me respondeu? Não, porque na África a cultura é oral, e aí o oral se perde. Eu não tinha muito conhecimento na época, né? Hoje tem um pouquinho mais, não tenho tanto, mas tem um pouquinho mais. Aí eu peguei, calei, né? Falei, beleza, você acha que minha filha vai se calar? Não vai, gente. Sabe por quê? Porque ela vê escritora negra desde 2 anos de idade. Lá na escola a gente tem um projeto chamado Desconstruindo Mitos sobre Intelectualidade Negra, que só no ano passado a gente levou 4 escritoras negras. A gente levou a Paula Brito, a gente levou a Lívia Natália, a gente levou aquela da Calu, minha irmã, Cássia Vale, a gente levou, a memória está falhando, eu sei que foram 4 escritoras negras, a gente levou médica preta, a gente levou cientista preta, a gente levou cientista indígena, a gente levou, enfim, muita gente, advogada negra, pedagoga trans, né, que foi dar palestra lá. A gente levou artistas, né? A gente levou no início do ano no projeto, porque também é uma outra coisa importante, muita coisa para falar, viu, gente? Eu não vou conseguir, não. Uma outra coisa importante é que a nossa educação, que é afrocentrada, ela é uma educação do reforço positivo. Qual é a principal diferença, gente? Para tentar explicar, do antirracismo para o afrocentrismo. No antirracismo, eu desdigo o que o outro diz que eu sou. No afrocentrismo, eu mesma digo que eu sou, eu tenho agência. Então, eu não preciso estar o tempo todo aqui dizendo, o axé não é branco, é negro. A matemática não é branca, não é grega, é africana. Eu não preciso, eu simplesmente levei ela na escola, estou em matéria, Márcia Short, Marinês, no projeto chamado O Axé é Negro. As origens do axé são negras, pronto. A criança vai aprender a partir desse lugar, né? Matemática, teve um projeto lindíssimo, a professora agora está fazendo um outro projeto lindo da matemática, ela fez um projeto lindíssimo, eu tinha esquecido, né? Traços, sons, cores e formas, é esse campo de experiência da BNCC. E aí, para discutir traços, sons, cores e formas, ela criou Kemet numa sala de aula, chamou as famílias, foi uma coisa lindíssima. E aí ela fez o quê? A professora e o professor de inglês, né? Fez um sarcófago, foi bonitinho um sarcófago mesmo. Pegou lá uma boneca, enfaixou a porra da boneca toda, fizeram um caixão lá, botaram, cobriram, botou num cantinho da sala. No outro lado, elas fizeram uma mesa com iguarias do período, muitas frutas e cereais e pães, né, alimentos característicos daquele contexto. Num outro lado, fizeram uma maquete das pirâmides de Sé, né, as crianças fizeram as pirâmides. Num outro, colocaram os papiros, o papiro de Aimés, porque nesse papiro você vê a imagem do triângulo, né, e aí você associa a pirâmide. Porque a criança, óbvio, por mais que ela acredite em extraterrestres, todo o direito que a criança tem, como todo mundo aqui tem, ninguém vai acreditar que a pirâmide foi o ET que trouxe, porque o ET tem mais o que fazer, vai ficar trazendo uma porra de uma pirâmide lá da casa do cacete para botar no Egito, não é? O ET tem muito o que fazer. Então, gente, foram as pessoas pretas que construíram as pirâmides.
E não se constrói pirâmide sem teorema de Tales e sem teorema de Pitágoras. Como Pitágoras e Tales vieram bem depois da pirâmide, meu bem, então o teorema de Pitágoras, eu bato palmas para Freud na matemática, que chama o teorema de teorema do triângulo retângulo. Tá bom? Então, a professora fez toda essa maquete na sala de aula para discutir matemática, ainda fez uma música, gente. Olha que coisa linda. Tem no Instagram da escola, procure, Kayala cantando a música que a matemática veio da África. É lindo, e a escrita também, ela canta lá. Então, isso é agência. É tipo assim, ok, tá me chamando de feia? Fala aqui com a minha mão, que eu tô aqui contando para minhas crianças que a matemática veio da África, que você tem um bocado de princesa aí, mas que as primeiras princesas foram as nossas, as candaças africanas, as rainhas, as guerreiras do reino de Daomé, são nossas. Então, beleza, você quer ficar falando... Porque isso, no fundo, gente, acaba sendo luta antirracista. Porque a criança, ela se estrutura a partir de um lugar de potência, para enfrentar esse mundo. Ela não vai entender. Imagina, essa criança conversando com essa minha professora, que é a África é cultura oral, ela vai rir, vai falar, meu bem, a África fundou a escrita, gata, tá louca, pró, né? Não tá correto isso, tá ok? Então, a gente trabalha nas 3 dimensões, a gente trabalha, mas a gente acha que a dimensão mais importante é uma dimensão de quando falar de África, quando falar de questões indígenas, a agência ser desses sujeitos. Essa é a centralidade, não é estar negando o que o outro traz acerca de nós, né? Então, voltando para a minha questão na universidade, então eu trabalho com ensino de ciências nessa perspectiva. Então, eu vou concluir aqui com 2 livros. Esse aqui é um livro que eu lancei com a professora Catemari em 2018, que é o Descolonizando Saberes, a Lei 10.639 no Ensino de Ciências, que é um livro... Ó, gente, vocês me dizerem que eu menti, tá vendo? Vocês me dizerem que eu menti. Esse daqui é o papiro de Ani, que é o papiro... que tem um bocado de gente aqui, ó. É o papiro que faz parte do Livro dos Mortos, que é uma coletânea de papiros. Esse papiro de Ani, ele descreve o processo de mumificação. E aqui, ó, vou encostar bem. Tem aí, em cima... Deixa eu ver aqui direito. Ó, desse daqui só tem uma imagem só, que é do Teorema de Tales. Aqui em cima, o Teorema de Tales, tá vendo? O triângulo, com os segmentos paralelos, Teorema de Tales, gente. Tales nem sonhava nascer. Nessa mesma imagem, abaixo, eu tenho um slide que eu coloco, tá o Teorema de Pitágoras, né? Aqui atrás também, o papiro de Edwin Smith, um papiro médico, né? Enfim, esse livro aqui, desculpa aí, é o 2º livro mais vendido da editora, né? Nem me acho. E agora eu vou apresentar para vocês o 1º livro mais vendido da editora, que também é meu. Lancei esse ano. É o Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência. Livro fodão esse aqui, não é porque eu escrevi, não. É pequenininho, curtinho, todo mundo tá lendo esse livro, viu, gente? Não sei porque vocês não leram ainda. Criança lê, porque às vezes não precisa nem ler. Você só abre e você vai vendo as imagens das mulheres pretas que fizeram um bocado de coisa bacana, saca? Aí a criança fica só folheando, não é nada numa estrutura Carlos Machado, né, Lena? Até porque esse livro aqui é R$25, né, uma bagatela. A editora nem botou fé, não fez um negócio preto e branco, né? As crianças estão gostando. Mas vai ser reimpresso, tenha calma, vai ser reimpresso. Vai ter que ser reimpresso, né? É o mais vendido da editora, saiu ontem essa notícia aí. E eu passei o dia de hoje me amostrando. Então, essa é a minha vida, esse é o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Sigam no Instagram, @Escolinha Maria Filipa, sigam também, @Descolonizando_Saberes, que é esse Instagram daqui que deu origem a esse livro, tá certo? Lá, toda semana eu publico um cientista africano e afrodiaspórico de relevância. E obrigada, professores. Muito bem. Bárbara, gratidão. Acho que agora, a gente, poxa, como já são 20h39, se alguém quiser fazer uma perguntinha rapidinha para a Bárbara.
que acho que também a professora Bárbara está vindo, como eu falei para vocês, está vindo de uma outra aula, tá? Então, a gente faz rapidinho, tá? E aí? Pode ser. Tá com vocês, galera. Sim, sim. Pode ser. Podem abrir também o microfone se quiserem. Então, vamos lá. Oi, Bárbara, prazer. Eu sou Tainara, do Quilombo Sítio Veiga, Tainara Eugênio. E eu queria saber qual a importância de se ouvir literaturas negras para as crianças. E aí, partindo disso, eu trago um pequeno relato. Eu estava com um projeto de... Na verdade, veio a ideia e eu sugeri, né, para a diretoria do meu quilombo, de realizar uma mini biblioteca para a educação infantil, né, a partir do recurso da Lei Aldir Blanc. Né, e aí eu expliquei, né, que seria livros voltados para a Lei 10.639, que seria para falar dos valores, das crenças, da nossa realidade, né, como quilombolas, como descendentes de pessoas que foram, que vieram do continente africano. E aí começou uma grande confusão, e a primeira pergunta que saiu foi: nesses livros, irá se trabalhar as religiosidades quilombolas? Aí eu expliquei, sim, tudo que abarca a lei 10.639. E aí a diretoria começaram a me bombardear, dizendo que eu não ouvia eles e que já levavam propostas prontas e que eles deveriam sentar e ver se tinha demanda e se as mães queriam que houvesse essa mini biblioteca. E aí eu coloco a questão, né? Qual a importância de ouvir narrativas pretas, narrativas negras para a educação infantil? Certo, Tainara, muito obrigada pela sua pergunta. Então, uma coisa que eu não falei aqui para vocês é que a Maria Filipa, eu falei de outro modo, né? A Maria Filipa é esse espaço que não é facilmente reproduzido em outros espaços escolares, tá certo? Então, por exemplo, vocês vão ver lá o Instagram, é uma escola que diz quem é e vem quem quer, entendeu? Então, a gente não... É uma coisa diferente, por exemplo, nos cursos que a gente dá, vem muita gente, isso é muito bom, das redes municipais e estaduais. E aí, qual é a primeira coisa que elas enfrentam quando fala de Lei 10.639, principalmente, né? Nem tanto 11.645, mas 10.639, candomblé. Associa diretamente a questão de relação étnico-racial a candomblé, né? Então, qual é a estratégia primeira que essas pessoas vão fazer, visto que o neopentecostalismo é um movimento muito forte nas periferias, e que chega fortemente mesmo nas escolas públicas, e nas escolas privadas de bairro, então, nem se fala, né? E domina essas famílias, elas dominam o currículo da escola a partir dessa dimensão, né? Então, as estratégias, Tainara, é a gente começar buscando, você não precisa começar tensionando a partir do orixá, ou do enquice, ou do que quer que seja. Você pode trazer narrativas, né, africanas, outras narrativas africanas, que não necessariamente têm uma vinculação com a mitologia do orixá, enfim, por mais que a gente saiba, né? E é um direito. A gente está em uma cidade como Salvador, no caso aqui, né, no caso meu aqui em Salvador, está em uma cidade como Salvador, em que a religião de matriz africana é tão forte, e que as crianças ouvem falar, escutam falar, né, de Oxum, de Iemanjá, festa de Iemanjá.
e a criança não saber o que é Iemanjá, é importante a criança saber sobre a mitologia, porque isso é festa popular, é conhecimento tradicional, cultural. Só que é um tensionamento desnecessário porque você precisa do emprego, você precisa ser estrategista para conseguir continuar desenvolvendo essa prática, não é isso? Porque senão você vai ficar de braços, pés, tudo atado, né? Então, a importância da literatura, ela é muito grande e a gente tem uma literatura extremamente vasta. Eu acho que na lista da nossa escola, Tainara, a gente tem cerca de uns 30 livros, assim, enfim, de Kiyosanda, da Calu, do Davi, de tanta gente, né? Do Marcos Cagé, enfim, brasileiros e de fora, né, como Bell Hooks, que tem livro também para criança, né, que são literaturas que têm potências variadas, né. Meu Crespa de Rainha, por exemplo, da Bell Hooks, não envolve em nada candomblé, orixá. Então, acho que a gente pode ir, né, sendo água, contornando esses obstáculos. Ok. Tem alguém que quer falar antes de Isabelle? Ô, Isabelle, você quer ler você consegue abrir seu microfone? E você gostaria de ler? Estou em aula. Estou em aula. Isabela, lê, professora, eu estou com a internet ruim. Tá, você pode ler. Tá bom, Isabela, então vou ler. Não atendeu o telefone, né? Todo mundo viu aqui, tá todo mundo de prova. Eu avisei que eu estou em aula, né? Porque o telefone toca esse horário pensando que a minha aula acabou 20h30. Isabelle, a pergunta é assim, professora Karine, eu achei muito potente sua fala sobre a questão do antirracismo e do afrocentrismo. Eu tenho muito medo de, na prática, acabar cometendo essa ação de reforçar o racismo, porque a gente aprende a não reforçar, porém, como você bem falou, somos vindos dessa sociedade racista. Como agir quando houver esses conflitos, no sentido de não reforçar e nem colocar aquela criança num lugar desconfortável? Certo, minha irmã. Deixa eu te dizer um negócio. Eu trabalho muito, você viu aqui, eu botei descolonização de saberes, descolonizando saberes. Eu trabalho muito com questão de descolonização. Aí tem uma autora negra da Argélia, né, que é a Horia Boltedia, que ela vai dizer que a descolonização é um processo infindado ao longo da vida. Na verdade, ele acaba no último suspiro, no último... Ninguém está pronto. Ninguém está. Quando eu olho a Bárbara, quando eu comecei a pensar nisso, eu defendi minha tese de doutorado em 2014, com essas epistemologias brancas todas. Quando eu terminei de defender, eu sabia que eu defendi para ter o título. Eu não ia mais mudar meu projeto de pesquisa, nada. Em 2015, tudo aquilo... você jogou fora, Bárbara? Eu não joguei fora. Mas eu precisava fazer outros movimentos. Era a minha necessidade da minha vida. Então, eu paro... Eu nunca tinha lido um autor negro, uma autora negra na minha vida. Eu fiz um curso de química, né? Não conhecia Sheikh Anta Diop, nada. Então, eu paro e vou ler essas pessoas. Me deparo com um livro lá de Carlos Machado, de 2014, o anterior a esse aí, que Lê não tem. E vou me movimentar aqui no Movimento Negro da Bahia. Não perdi uma palestra, que a gente aprende muito ouvindo, né, gente? A pandemia que o diga. Então, era arroz de fundo de panela, de palestra, de tudo, né? Mas mesmo assim, quando eu penso a pessoa que eu era, quando eu propus a disciplina, eu propus uma disciplina na pós, em 2016, chamada Ciência Africana, Contribuições da Ciência Africana e Afrodiaspórica, que eu estava super insegura, mas foi uma das experiências mais lindas da minha vida, porque eu tive estudantes, cada um trouxe uma contribuição. Teve autor que eu nunca tinha escutado falar, que uma estudante citou, eu falei, puxa, vou ler. Enfim, foi muito bonito aquilo, sabe? Porque a gente é movimento. A gente é movimento. E até hoje eu me pego assim, sabe?
Tipo, é, sem ser nesse último sábado, no outro, eu estava com 2 amigos trans, um amigo e uma amiga. E aí, conversa vai, conversa vem. É, ela falou assim, como é que ela falou? Ela fez a transição recentemente, né? Em cerca de 2 anos. E aí eu ia fazer a maquiagem dela. Ela fez, amiga, não vai rir de mim não, que eu comprei tudo da mãe. Aí eu falei, mulher, você tá louca? Aí você gastou R$ 2.000 de maquiagem, com isso, com 50 conto eu fazia a festa da Avenida 7, disso aqui tudo. Comprou uma base bacana, já foi, negócio de lápis de olho, não sei o que, né? E aí a gente ficou gastando nela e tal. Depois eu fiquei, porra, velho, que coisa, né? Sem noção, até para o homem trans que estava gastando. Eu fiquei depois pensando, né? Porque ninguém ficou gastando nele quando ele fez a transição, que ele começou a tomar baculejo, que ele começou a descer do ônibus, que ele não descia antes, mesmo sendo mulher preta, ele não descia, não. Ele passou a descer e passou a ter que botar a parada lá no meio das pernas por medo de ser identificado como trans e sofrer estupro corretivo. Ninguém ficou gastando nada dele porque foi o processo dele. Mas ali era o processo dela. Ela não sabia o que era uma boticária, o que era uma Natura, o que é uma Mac, o que é nada. Ela entrou numa loja e comprou maquiagem. Aí, eu vou chegar onde eu tô querendo dizer pra você. Aí, uma outra conversa, eu falando merda, eu tô dizendo de 15 dias atrás. Quando eu cheguei em casa, eu falei, caralho, velho, fiz um bocado de merda com essa menina. Aí, a outra conversa foi o quê? Ela, porque eu tô... É porque também eu ando só, né? Não tenho muitas amigas, assim, para fazer os programas. Aí eu falei, não, Meg, eu também sou carreira solo, mulher. Eu faço minhas coisas por aí sozinha, vou, faço. Aí depois que eu cheguei em casa, eu falei, óbvio, né, idiota. É fácil para você ser carreira solo, sendo mulher cis. Agora, basta uma mulher trans ser carreira solo para você tomar porrada, pedrada, o pessoal com transfobia te matar do jeito que te mata, que enfia crucifixo no ânus, abre seu peito, bota crucifixo dentro, porque são mortes com requinte de crueldade. Não é só matar, é apedrejar com não sei quanto, sabe? Então, assim, no mesmo dia que eu cheguei tarde, eu fiquei pensando sobre aquelas violências que, em uma brincadeira simples, eu imprimi sobre a vida de uma pessoa. Eu vou fazer isso de novo, minha irmã, não vou, mas eu fiz e fiz há 15 dias, né? Por quê? Porque a gente é movimento, porque a gente está em processo. Enquanto mulher negra, eu entendo um bocado de coisa sobre ser mulher negra, mas eu não entendo sobre ser mulher negra trans, não. Né? Do mesmo modo que gente branca não entende sobre o que é ser negro na totalidade, porque a pessoa negra entende. Então a gente vai aprendendo, e ninguém se culpe, né? Ninguém se culpe. A gente deve se culpar por ver que a gente fez coisa errada e continuar fazendo, é isso que tem que se culpar. Mas quando você percebe, você tem que ficar feliz, porque você fala, olha, eu estou no movimento de descolonização, isso está acontecendo, e que bom que está acontecendo, né? A gente tira as escamas dos olhos e é um movimento sem volta, minha gente. É um movimento sem volta. Quando você vê gente que quer ficar na sua bolha, que não quer se misturar com outras pessoas, é porque não quer perder o privilégio, né? 2, é porque não quer passar a ver. Porque quando entra uma pessoa nova, ó, aqui no meu prédio, o que foi que eu fiz? Fala, olha, todo mundo passou 2 dias vendo. Eu escrevi aqui, Semana das Crianças Brancas, rapidinho tiraram hoje o cartaz daqui, do elevador, né? Então é isso, entrou uma figura nova, vai se estabilizar e vai educar quem está disposto a se educar, né? Ok, professora Bárbara Carini. Gente, eu acho que pelo tempo, né? Justamente pelo tempo, eu não ficaria mais aqui para ouvir, mas é de eu acho que, Bárbara, é justamente isso, talvez, que a gente precisasse nesse momento, porque a gente tem estado Eu tenho uma questão. discutindo. Opa, desculpa. Desculpa, Braima. Tá bom. Se encerra na fala de Braima, tá? Vai lá, Braima.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer boa noite e agradecer pela brilhante palestra que foi dada pela Bárbara, né? Eu gostei bastante da fala dela e, em princípio, da proposta da própria escola também, na qual ela atua, né? E falando nessa questão, eu acho que abordou a temática antirracista e afrocêntrica de uma forma muito bem sintética. Então, indo mais longe, sabemos que em algumas leituras que eu já eh, eu tenho, né? Compreendi que, em alguns, de que o BNCC, que orienta, de certa forma, as práticas educativas, de uma forma, alguns acreditam que ela trata as questões étnico-raciais e assim também como as próprias questões da diversidade de uma forma reducionista. E eu gostaria, como a Bárbara conseguiu enquadrar essa questão muito bem com relação à escola na qual ela atua, essa questão do afrocentrismo e, por outro lado, as temáticas novas, tanto da Travou um pouco para mim, Brian. por aí fora. Tá travando, E eu Brian. gostaria de, principalmente, das perspectivas. O Brian, mas eu Braima, não consigo nem tenta sem a entender. câmera. Tenta sem a câmera, Braima, para ver se você consegue falar. Alô? Oi, Vai lá, Brian, Estão vê me se ouvindo você bem, né? ou escreve. Não ouve bem, não ouve bem. Professor Leno tá sem microfone. Braima, tira a Vou escrever. câmera. Mas só que está É que eu na fiquei última nervoso. parte que eu ia concluir. O Brian, vê se você consegue escrever, porque a gente estava ouvindo até você bem. Agora, abre o microfone e fecha a câmera, veja, que é a sugestão de Leno, para ver se melhora. Tá, agora tente agora. Tá bom, agora estão me ouvindo bem? Sim, Brian, bem. Ok, tá bom. E onde eu queria chegar, a pergunta é a seguinte, de certa forma, como essas práticas realizadas nas escolas, principalmente na perspectiva afrocêntrica, nas perspectivas indígenas, e tentar buscar umas outras narrativas para poder compreender a própria realidade. Isto é, como também o próprio BNCC, de certa forma, tem algumas habilidades que foi estabelecida para que os estudantes conseguem atingir. E a minha pergunta entra nessa lógica. Será que a própria concepção da escola não entra em conflito com a BNCC? Dado que Excelente pergunta, Brian. alguns estudiosos do próprio currículo mostram essa probabilidade de que a BNCC, de uma certa forma, reduz as questões étnico-raciais e também reduz a própria questão da diversidade, na medida em que priva os próprios professores a irem numa lógica hegemônica, né, podemos dizer assim. Então, eu gostaria de entender mais ou menos como é que a escola consegue lidar com essas questões do ponto de vista da BNCC e do ponto de vista da própria realidade educacional na qual eles atuam. É mais ou menos isso. Maravilha, Breno. Muito. Então, né? Enquanto professora acadêmica, né? Enquanto professora universitária, e que tô lá com esse pezão na escola básica, e uma escola básica privada, né? Eu aprendi eu não diria flexibilizar, mas assim, porque nas pesquisas, porque eu também não quero diminuir as pesquisas acadêmicas, eu quero falar do distanciamento que muitas vezes se encontra, por exemplo, se eu não insiro a BNCC no meu projeto político-pedagógico que eu mandei para a SMED e para a SEC há um mês atrás, o Fundamental 1 não abre. Não adianta que eu diga lá, Braima, mas o teórico fulano de tal, Gaudêncio Frigoto, Demerval Saviani, enfim, todos os teóricos da educação, que eu justifique, a escola não vai funcionar.
Entende? Agora, pandemia, Braima. Eu estou de acordo da ideia de que a possibilidade, no início da pandemia, tinha uma tensão muito grande. Você vai ver a Amped, né? Extremamente contrária ao trabalho remoto, extremamente contrária às aulas online, extremamente. Aí vamos lá, Braima, como é que eu consigo nessa escola, né? Nessa escola que não é uma escola que um trabalho é sustentado pelo Estado, né? É uma escola que, bem ou mal, oferece um serviço para a sociedade, né? E que recebe em troca desse serviço. Se a escola não oferece essas aulas online, essas famílias permaneceriam pagando a escola até o momento que elas estão pagando? Não permaneceriam. Então, tem questões da vida prática que são muito urgentes. E aí eu precisei aprender muito a lidar com isso. E foi uma crise muito grande. Porque eu venho de uma tradição acadêmica, uma tradição intelectual de estar aqui, de estar teorizando aqui. E aí, quando chega lá, meu irmão, e aí o que é que acontece? A gente precisa aprender a ser estrategista. A gente vai fazer aula online, mas você, professora, que tem 20 horas por semana, sabe? Você vai dar uma aula online e uma aula gravada de 10 minutos por semana. Tá ok para você? Tá ok para você? Tá ok para você? Gente, quem não tiver confortável para dar aula, tudo bem. Tem uma professora nossa que não dá aula e que está recebendo. Né? É uma mulher trans que transicionou recentemente, deu o surto dela na pandemia. A gente nem ia botar essa mão na rua, não, nem ia obrigar ela a ir para frente de um celular. Tem uma outra professora que não tinha nem dinheiro para internet. Esse mês ela chegou para mim e falou para a Bárbara, tá tranquila, não precisa mais botar meus dados móveis, não. Então, a gente vai, já estou na casa de uma professora que ficou desalojada, meu irmão. E eu tive que chegar para ela e falar, você quer morar na escola? Esse tempo de pandemia, morar na escola, não sei o que, ela arranjou a casa de um amigo para morar não sei de onde. Então, assim, as coisas não são tão... Eu aprendi, na minha lógica, né, a entender como se apropriar, né, das armas do opressor. E como saber usá-las. Então, a BNCC tem inconsistências com relação à questão da diversidade, tem inconsistências. Mas isso não é um impeditivo para a gente na escola para trabalhar a diversidade. Isso não é um impeditivo para a gente na escola para trabalhar as relações étnico-raciais. Por quê? Porque a escola, ela tem que ter um projeto histórico. Ela tem que ter bem construído o seu projeto histórico. Ela tem que saber onde ela quer chegar, isso é intencionalidade pedagógica. E quem estabelece a minha intencionalidade pedagógica não é BNCC, não. BNCC, ela vai trazer as estruturas organizacionais legais que eu preciso estar ali. Tem que estar presente no relatório, né? Tem que estar presente no projeto político-pedagógico, tem que estar presente nos planos de aula, tem que estar presente. Agora, é nela que a gente se limita, é que nem um professor que é adotado pelo livro didático. Ele não adota o livro didático e vai para ali, não, ele é adotado, né? Então, a questão é fundamentalmente essa, sabe? Eu acho que é meio dialético, eu acho que... eu faço essa fala, a primeira vez que eu faço essa fala em público, porque para mim é muito delicado falar desse lugar da academia, porque é um lugar que eu me encontro. E eu não quero ficar dizendo, pô, fica fantasiando coisa. O que eu quero dizer é que às vezes tem coisa do chão da fábrica, do chão da escola. Outro dia, só para fechar, porque realmente eu não aguento certas coisas. Outro dia eu estava numa reunião, né, com professores do estado da Bahia. E tinha professores da universidade também. E aí, para falar sobre diversidade, relações étnico-raciais. E eu vendo os professores da universidade dando aquele show, assim, espetáculo, sabe? A professora, porque eu conheço bem o chão da escola, porque eu conheço bem, porque eu coordeno o PIBID, porque eu conheço bem. E eu com a vontade de ligar a câmera e falar, mulher, quem conhece a professora que está lá, deixa a mulher falar, vamos ouvir aqui, o que ela está dizendo, do que a gente ficar aqui, porque você
é coordenadora de programa institucional de iniciação à docência, você está achando que você conhece mais que todo mundo que está ali, o chão da escola, não conhece, muitas vezes nunca nem trabalhou lá, sabe? Então, não é deslegitimando a produção, não é desmerecendo a pesquisa, nem a intelectualidade dessas pessoas. É a gente compreender que tem nuances, questões muito específicas da escola. Vou dar um último exemplo. Em tudo, a gente contratou uma profissional de limpeza para a escola. Aí, qual foi o problema que se teve? Ela limpava o banheiro uma vez só no dia. Aí começou essas confusões que tinha, que eu falei que tinha que sentar com as duas pessoas. E ela faxinava casas, apartamentos. E aí, quando eu cheguei para ela, eu falei, mas vem cá, por que você só está limpando o banheiro, lavando o banheiro, limpando o banheiro uma vez por dia? Se, enfim, são crianças, usam muito banheiro, tem que cuidar dessa questão dessas doenças e tal, e tal, e tal. Ela, mas eu já limpei hoje. E aí, o que foi que eu pensei? Eu falei, foi isso. Ela não limpava a escola, ela limpava a casa. E a dinâmica de escola é uma, e a dinâmica de casa é outra. Né? Então, auxiliar, a mesma coisa, um bocado de maluquice, viu? Depois a gente faz outra live para explicar. Contratei um bocado de auxiliar, eu amo criança, adoro criança, era babá, não sei o quê. Quando você vai ver, falei, meu Deus, desesperada eu tava. Eu tenho que formar essa auxiliar, minha gente. Só tinha uma que tinha experiência de sala de aula. Amar a criança não é suficiente para ser. Porque além do cuidar e do brincar, tem que educar. Né? Então, enfim, só vivendo a escola para ser a escola, sabe, meu irmão? Ok, eu acho que Bárbara, eu agradeço a você, né, e acho que você fecha com esse pé no chão, né, pé no chão da escola, né, que é só viver da escola, é que você vive a escola, né, e eu acho que para os pedagogos isso é muito importante, e específico, para nós da etnomatemática também isso é muito importante, a importância de se viver a cultura para saber exatamente como se fala acerca da cultura. E outra coisa que eu gostaria de registrar, que acho que ao provocar você traz essa questão da intencionalidade, né? Porque a intencionalidade que nos permite que possamos ter outras pedagogias. É intencionalidade na educação que mesmo que a escola normal, que é a educação formal, nos negue os saberes, nos permite que a gente constitua esses outros saberes e, em algum momento, a gente passa esses outros saberes para nossos estudantes. Eu acho que assim eu fecho, agradecendo a você pela presença, muito, 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 muito grata, Bárbara. Agradecendo a todas as pessoas que nesse momento, eu sei que não é fácil você ficar até 21 horas, não é fácil você ficar tantas horas, às vezes usando dados móveis, outras vezes tendo que compartilhar com o filho, com o marido, com alguém o seu note, né? Então, ter aula remota faz isso, né? E aí eu agradeço sempre essa predisposição que se tem de ficar aqui trocando conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo que eu agradeço a professora Bárbara Carini por esse momento, né, por ela se predispor a estar conosco, também agradeço a vocês por virem, por estarem, por trocar conhecimento com a gente, tá? Então, boa noite para todos e olha, como sempre, como todas as noites, deixe no chat uma avaliação do que foi a noite, porque é o que me ajuda a poder repensar ela para a próxima. Um beijo com carinho, Bárbara. Um beijo com carinho mesmo. Acho que precisaria de outras e tantas outras aulas para você continuar conversando conosco, viu? E eu gostaria de que houvesse possibilidade de, pelo menos, a turma daqui poder ir visitar o Maria Filipa e, nesse momento, poder fazer uma live e a turma do Ceará também fazer a mesma coisa. Isso não agora, isso depois do período pandêmico, né? Acho que seria interessante.
se você se A gente está permitir. tendo da Unilab, Aham. todas as universidades lá. Estamos Sim, abertos. sim, sim. Viu? Ok. Eu gostaria também de Então, agradecer, tá? Eu não falei muito, até porque eu estou aqui para aprender, mas, Bárbara, realmente, assim, eu acho que da tua fala e da tua apresentação, da tua presença, eu gostaria de convidar, né, os nossos alunos, esse vídeo vai ficar gravado, então eu peço que, por favor, repassem e vejam que o que faz da Bárbara essa presença potente, né, como algumas pessoas colocaram, e eu concordo, mas é fundamentalmente a força do conhecimento de uma construção vivida, tá? Então, assim, eu agradeço, Bárbara, por ter compartilhado a sua presença nesse momento, tá? E realmente eu espero que outras oportunidades apareçam. E eu peço para que nós, né, e eu incluído, a gente consiga se inspirar nessa qualidade que você demonstrou, que é da qualidade do conteúdo, né? Você mostra que tem um profundo conhecimento de tudo o que falou, né? Incluindo as relações humanas, né? Que isso é muito, muito massa, né? Mas, pessoal, trabalhamos com educação e para as pessoas que trabalham com educação, essa formação, essa segurança intelectual, essa autenticidade, a gente não é obrigado a saber tudo de nome lindo e falar em vários idiomas, nomes certos, não, mas saber do que é que se está falando, se apropriar do que efetivamente a gente está se aproximando enquanto objeto de conhecimento, enquanto elemento de estruturação do ser humano, isso é muito importante, gente, e a gente não faz isso de improviso, a gente faz isso ao longo de toda uma vida, e eu acho que a formação de vocês, a nossa formação enquanto pedagogos, ela oportuniza isso. Então, vamos saber aproveitar essa oportunidade com a Bárbara, e eu já estou agradecendo porque estou aproveitando demais. Gratidão e até a próxima oportunidade. Obrigada, professora Helena, muito obrigada, linda, emocionada estou aqui. Professora Eli, muito obrigada também, viu? O contato que a gente fez já há algum tempo, enfim, estava no meu caderninho, estava no meu coração esse desejo de estar aqui. Eu adoro falar com turmas de pedagogia, não sou pedagoga, mas abri uma escola, então eu acho que é uma troca importante, uma escuta, até mesmo para a gente saber se a gente está no caminho. sim. Então, agradeço a todas as pessoas aqui, espero ter realmente contribuído com o componente curricular de vocês, e a gente encontra aí nas encruzilhadas da vida, certo? Ok. Ok, assim, um coração bem forte, bem pulsante para você, Bárbara. Muito grata, mana, muito grata, muito grata. Vamos trocando, viu? Vamos sim. Boa noite, gente. Vamos. Boa noite, gente. Todo mundo, hein? Vamos lá, boa noite. Obrigada pela troca, obrigada pela aula de hoje. Vai saindo e apontando no chat o que algum ponto positivo e negativo da aula para poder a gente melhorar na próxima. Vou encerrar a gravação, tá, Eliane? Ok. E vou me despedindo também. Maria já está ali no terceiro turno, só no aquecimento. Eita! Valeu. Tá bom. Valeu, Helena.